Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso canal para mais um vídeo que eu espero ser bastante interessante. Lembrando que neste vídeo nós vamos responder a pergunta de um internauta, que nós não vamos aqui identificá-lo, mas ele diz o seguinte: A paz, estava lendo alguns textos na Bíblia onde mostra que os ímpios serão destruídos. Isso indicaria que eles na verdade pararão de existir no dia do juízo? Isso faz sentido? Se você puder me responder, eu te agradeço muito pela gentileza. Então, o internauta fez alguns questionamentos com relação à palavra destruir ou a destruição dos ímpios. Acredito eu que a ideia dele aqui é a questão do aniquilamento. É uma doutrina que foi criada, aliás, ela já existe já há muito tempo, né? Mas não é parte da ortodoxia da igreja. Sempre foi, em todos os concílios, declarado uma heterodoxia, ou seja, essa ideia do inferno não eterno, do inferno representativo. Algumas acreditam que é apenas uma figura de linguagem, como as testemunhas de Jeová. Outros acreditam, como os adventistas. O professor Leandro Quadros, ele diz que o castigo será proporcional ao tempo que a pessoa pecou. Então eles realmente acreditam no Guiena, que a pessoa vai para lá, mas aí sofre ali um tempo proporcional e depois é extinta a pessoa. Bem, eu acredito que essa resposta aqui, eu achei fácil. Eu estava fazendo aqui uma pesquisa, porque ele faz uma pergunta genérica. Eu fui aqui na Teologia Sistemática do Dr. Gruden. Para quem não tem esse livro, eu recomendo. Teologia Sistemática de Wayne Gruden, é da editora Vida Nova, vale muito a pena você tê-lo. E aí eu achei uma explicação muito fácil, muito tranquila aqui do Dr. Gruden, justamente que vai no sentido aqui da resposta do nosso internauta. Eu vou dar essa resposta, mas isso depois da nossa vinheta. Então, pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Por favor, se possível, curta o nosso vídeo, compartilhe, ative o sininho, tá? Muitas vezes o YouTube não avisa que estamos com outro vídeo novo. E aí, já estou te avisando por antecipação. Aqui no canal do CACP é um vídeo novo todos os dias, tá? Então vale a pena você, quando ligar o seu computador ou pegar o seu celular, passar no canal do CACP Vídeos e dar uma olhadinha, porque sempre tem coisa nova. Muito bem, o Dr. Wayne Gruden, ele então aqui vai dar uma resposta, e eu vou ler alguns versículos e vou colocar aí na tela do seu vídeo. Observe, quando eu colocar aí na tela do seu vídeo, a palavra grega que aparece. São duas palavras gregas para destruir. Apoleia e a outra olitros. Eu acho que é assim que pronuncia. Então eu vou ler os versículos, depois eu vou ler a explicação do Dr. Gruden, e aí eu faço um complemento com o meu comentário. Diz aqui os versículos que ele usou. Filipenses 3,19, 2 Pedro 3,7, Mateus 26,8, 1 Tessalonicenses 5,3, 2 Tessalonicenses 1,9, 1 Coríntios 5,5. Acompanhe comigo aí no seu vídeo. Cujo fim é a destruição, cujo Deus é o seu ventre, cuja glória é a sua vergonha, que só pensam nas coisas terrenas. Mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, estão reservados para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Seja o tal entregue a Satanás para a destruição da carne. Então aí estão os versículos que contêm as palavras que vão ter a explicação do Dr. Wayne Gruden. Aí agora vou abrir aspas e vou ler o que ele fala. Em Filipenses 3,19 e 2 Pedro 3,7, o termo traduzido por destruição é apoleia,
mesma palavra usada pelos discípulos em Mateus 26:8, para falar do desperdício, na visão deles, do unguento que tinha acabado de ser derramado sobre a cabeça de Jesus. Ora, o unguento não deixou de existir, estava bem evidente sobre a cabeça de Jesus, mas tinha sido destruído no sentido de que não mais ser usado em alguma outra pessoa nem vendido. Então aqui, essa é a primeira parte da explicação. Ele vai falar aqui dos 3 primeiros versículos que nós lemos, Filipenses, Pedro e Mateus, e aí ele mostra que a palavra apoleia ali não tem o sentido de aniquilamento. Destruir ali está mais no sentido de fazer um desperdício, ou seja, de sofrer um tempo desnecessário, que não era preciso ele passar por aquilo. Não tem nada a ver com aniquilamento. Aí ele continua. Em 1 Tessalonicenses 5:3 e em 2 Tessalonicenses 1:9, outra palavra, oletros, é usado para designar a destruição dos ímpios. Mas, de novo, essa palavra não implica que algo deixará de existir, pois ela é usada em 1 Coríntios 5:5 para designar a entrega de um homem a Satanás, mediante a exclusão ou expulsão da igreja, para a destruição da carne. Mas, com certeza, essa carne não deixou de existir quando ele foi expulso da igreja, mesmo que ele possa ter sofrido em seu corpo. Isso seria verdadeiro independentemente de entendermos carne no sentido de corpo físico ou de natureza pecaminosa. Ou seja, aquele indivíduo, ele foi entregue a Satanás, ele foi ali colocado numa disciplina, porque ele estava num ato de fornicação, para que a sua carne fosse destruída, para que ele se arrependesse. Então, ou seja, a ideia aqui é sofrimento. É sofrimento. Porque todo castigo, principalmente no Guiena, a ideia é de sofrimento eterno ou de castigo eterno. Então, nada tem a ver com aniquilamento. Só para você entender, aí o telespectador ou internauta que perguntou sobre a palavra destruir. Então, nem a poleia, nem a outra palavra que é oletros, nenhuma das duas significa aniquilamento. Em nenhum momento. Ou seja, para mim aqui, quando eu leio os textos, a ideia majoritária é de sofrimento, é de padecer um prejuízo. É isso que vai acontecer com todos aqueles que forem jogados na Guiena. Porque ali, como diz a Bíblia, é a segunda morte e ali só haverá desesperança, choro e ranger de dentes. É uma verdade dura? É, mas é uma verdade também que nos motiva a pregar mais o Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que quer que todos se salvem. Deus não preparou o inferno para os seres humanos, mas sim para o diabo e seus anjos. Então, isso nos coloca diante de uma missão mais prioritária na nossa vida, que é pregar o Evangelho. Outra coisa, é muito importante que as pessoas entendam que elas não vão poder viver de qualquer jeito aqui e morrer acabou. Não! Morrer não acabou, não. Todos terão que enfrentar o juízo eterno de Deus. E com certeza sofrerão por ter desprestigiado, por ter desvalorizado, por ter colocado na ignomia a graça de Jesus e a graça de Deus. Então, que nós possamos fazer o nosso trabalho com mais afinco, pregar a graça de Jesus, e as pessoas que estão nos ouvindo, se talvez não abriu o coração para a graça de Jesus, abra hoje, porque o Guiena, meu amigo, não vai ser nada fácil, tá bom? Eu espero aí que eu tenha atendido aí o nosso internauta, respondido a sua pergunta, e que Deus lhe abençoe grandemente. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.